E aí, meus amores, tudo bem? Então, aula de hoje, um breve resumo, tá? De alguns movimentos da história da arte. Lembrando que eles serão estudados futuramente de forma individual e mais aprofundada, ok? O primeiro será o impressionismo. O impressionismo, ele, como eu falei na aula passada, revoluciona, tá? A história da arte. Os artistas, eles vão abandonar aquela arte acadêmica, aquela arte clássica, vão sair dos ateliês, vão começar a pintar ao ar livre, cenas cotidianas do dia a dia, tá? Outra coisa importante é que eles vão registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento do dia, ok? Por exemplo, ao nascer do sol, a luz solar vai irradiar de uma certa forma naquele objeto, ao meio-dia de outra forma, ao pôr do sol de outra forma. E eles vão começar a perceber essas diferentes tonalidades e vão registrar, tá bom? Outra coisa, ao invés de eu utilizar sombras escuras ou pretas, como foi tanto utilizado no Barroco, eu vou ter aqui sombras luminosas e coloridas. E eles vão usar as cores complementares para poder fazer essas sombras. Aqui eu tenho a ponte de Waterloo do Monet, tá bom? Lembrando que os principais nomes vão ser o Monet, o Renoir, o Degas, principais artistas desse período aqui do impressionismo. Lembrando, pessoal, que os impressionistas, eles vão retratar a Belle Époque francesa, tá? O impressionismo ele surge na França. E ele não é um movimento de crítica social. Eles vão retratar cenas cotidianas, vão retratar a boa vida, tá? A boemia. Lembrando que eu tô na Belle Époque, eu vou ter alguns artistas que vão retratar aquela coisa dos cabarés, de Montmartre, Moulin Rouge, tá? E uma indicação de filme que é interessante, tá? Ligado ao impressionismo, é O Fabuloso Destino da Amélie Poulain. É um filme muito bom e eu indico para vocês assistirem. Então, eu vou ter agora o expressionismo. O expressionismo já é considerado uma vanguarda, tá bom? O impressionismo, não. O impressionismo é o precursor das vanguardas. Só que entre o impressionismo e o expressionismo, eu vou ter o pós-impressionismo. No pós-impressionismo, eu tenho alguns artistas e um deles é o Van Gogh, ok? O Van Gogh é o precursor do expressionismo, tá? Mas esse período a gente vai estudar depois de maneira separada. Então, eu tenho um expressionismo, ele vai surgir lá na Alemanha. E aí, eu vou ter um mundo imerso em uma guerra, na Primeira Guerra Mundial, tá? E eu vou ter aqueles horrores da guerra. Então, o expressionismo, ele vem sim como um movimento de crítica social. E ele vem retratar esses sentimentos não tão bacanas que nós, seres humanos, temos. Ou seja, ele vem colocar para fora o que está aqui dentro de nós, tá? Vem expressar. Indiferentemente de conceitos de belo ou de feio, ok? Eles vão expressar a visão pessoal do artista do mundo à sua volta, do que estava acontecendo no mundo à sua volta. E aí, de principais artistas, eu tenho o Klee, o Munch, o Kirchner e o Modigliani. Então, esse seria, gente, o quadro mais famoso do expressionismo, o Grito, do Munch, tá? E ele retrata bem o sentimento desse movimento, tá? Utilizando cores irreais da forma plástica, amor, ciúme, medo, solidão, miséria humana, prostituição, depressão, morte, tá? Tudo de emoção e sentimentos que o homem daquela época estava passando, tá bom? Deforma-se a figura para ressaltar o sentimento. Então, esse expressionismo, eu vou ter muito sentimento, ok? Eu vou tirar o que está aqui de dentro mesmo e vou colocar para fora, eu vou expressar. Então, pessoal, o cubismo, vocês ganham atenção especial, principalmente quem for fazer Enem ou vestibular, eles adoram cobrar cubismo nas provas. O cubismo, ele surge com o Picasso e com o Break, dando atenção especial para o Picasso. O Picasso é o grande nome desse movimento, tá? A grande sacada do cubismo é essa geometrização das formas. É como se eu pegasse uma imagem, cortasse ela em cubinhos, em centenas de cubinhos, e colocasse aleatoriamente na tela, ok? É essa geometrização das formas, tá?
Grande nome Picasso. Outra coisa, eles vão ter 3 fases, o cubismo vai ter 3 fases. Na última delas eu tenho as famosas colagens cubistas, que é chamado do papier-collé, onde eu vou colocar na minha obra de arte pedaços de jornal, de madeira, de corda, tá bom? O cubismo, ele não tem uma perspectiva, as figuras são retratadas num primeiro plano, tá? Eu tenho aqui o quadro Guernica, do Picasso, tá? Esse é um dos quadros mais famosos do cubismo. Ele retrata o bombardeio na cidade de Guernica, uma cidade espanhola. E Picasso, como patriota, ele retrata, né, os horrores que teve aí desse bombardeio. Então, vocês podem ver que tem corpos, né, pedaços de corpos espalhados pelo quadro e realmente retratam o horror mesmo da guerra. Eu achei interessante mostrar para vocês esse quadro, porque ele é o que dá início ao movimento, tá bom? É as Les Demoiselles d'Avignon, pintadas aqui pelo Picasso. Então, o próximo movimento que eu tenho aqui de vanguarda vai ser o fauvismo, ou fauvismo, tá? Principal característica, cor. Pensou em fauvismo? É cor, tá? Cor pura sem mistura. Eles não misturavam jamais as cores, não mesclavam as cores, ok? Grande nome do movimento vai ser o Henri Matisse, tá? Aqui eu tenho a harmonia em vermelho. Olha como esse vermelho tomate chega a ser agressivo de olhar. E por ser tão agressiva as cores que eles usavam, eles foram chamados de feras, tá? De selvagens, por usar essa coisa tão primitiva da cor. Próxima vanguarda é o futurismo. O futurismo, ele é fundado pelo Filippo Marinetti, lá na Itália. Ele vem trazer essa ruptura com o passado, exaltar a vida moderna, o novo, o dinamismo, né, o movimento. E o Marinetti, ele vai lançar um manifesto futurista. Outra coisa, o futurismo, ele é associado ao fascismo italiano, tá? O Marinetti, ele era amigo do Benito Mussolini. Então, quando falar em futurismo, eu vou ter associação com o fascismo, ok? Quem se destaca na pintura vai ser o Giacomo Balla. Aqui eu tenho alguns trechos do Manifesto Futurista, do Filippo Marinetti, e ele diz: nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a temeridade. Que mais? Nós clamamos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade, um automóvel de corrida com seu cofre adornado de grossos tubos como serpentes de fôlego explosivo, um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha é mais belo que a vitória de Samotrácia. A vitória de Samotrácia é uma das artes clássicas gregas, tá? Do período helenístico, se eu não me engano. E aqui eles vão falar que essa vitória da Samotrácia já está superada. Um automóvel de corrida é muito mais bonito. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Então, por esses trechos aqui do manifesto futurista, você já dá para perceber essa associação com o movimento fascista do Mussolini. Vou passar para vocês verem alguns quadros do futurismo, e neles vocês vão ver esse dinamismo, essa velocidade, tá? O que marca as pinturas futuristas são isso, essa modernidade das cidades, do novo, esse movimento todo. Então, eu tenho aqui uma próxima vanguarda, que é o abstracionismo. Vocês estudaram há um bom tempo atrás a diferença entre uma arte figurativa e uma arte abstrata, tá? Uma tem representação, figuração, e a outra não tem, que é o abstracionismo, ok? Não tem uma figuração. O abstracionismo, ele vai ser uma vanguarda representada principalmente pelo Kandinsky, ok? E eu diria que é uma arte, assim, um pouco difícil, sim, de se compreender, tá? É algo que supera a imagem, é algo que vai além da imagem. Aqui eu tenho a composição 8 do Kandinsky, tá bom? E aí você para de frente a essa tela e você fica sem entender nada.
E realmente, porque o abstracionismo é algo que supera essa superação da imagem. E para você entender o abstracionismo, você tem que de fato conhecer o artista e o que ele quis dizer com aquilo. Então, o abstracionismo é uma arte que não é fácil mesmo de ser entendida e de ser compreendida, ok? No abstracionismo, eu tenho duas correntes, que é o abstracionismo formal e o informal, tá? No informal, eu vou ter aquelas linhas, manchas. No formal, eu já tenho as formas geométricas, tá bom? E um dos artistas que utilizava as formas geométricas é o Piet Mondrian, que a gente vai estudar em um outro momento também. Mas o principal do abstracionismo, o nome é o Kandinsky. Agora eu tenho o dadaísmo, mais uma vanguarda. Vai surgir lá na Suíça, tá? A palavra foi escolhida pelo Tristan Tzara. E ele fala que Dada pode significar muitas coisas, mas que ao mesmo tempo não significa nada, ok? Os dadaístas, eles não propõem nada, exceto a destruição do passado, do presente e do futuro. Eles estavam vivendo num momento de guerra e eles não tinham esperança nem perspectiva, ok? Diante da guerra. O dadaísmo, ele é conhecido como a anti-arte, tá? E eles são contra as teorias, as ordenações, são contra as instituições, são mais ligados até mesmo ao movimento de anarquia, tá bom? E aí, o Duchamp, ele é um dos representantes do dadaísmo, é o maior representante do dadaísmo, é o Duchamp. E ele vai utilizar a técnica do ready-made. E aí, eu vou ter o Duchamp criticando a própria arte, tá? O que seria esse ready-made? Ele vai pegar um objeto do cotidiano, um objeto comum, e vai falar que é arte. Vai transformar aquilo ali numa obra de arte. E aqui eu tenho o mictório, que ele deu o nome de a fonte. A fonte do quê? Da vida? Não. Só que não, né? E aí ele vai dar esse nome à fonte para um mictório, né? Para um urinol, onde se urina. E aí ele faz essa sátira, né? Essa crítica aos movimentos, ao capitalismo. Esse ready-made, ele vai influenciar também a arte pop e influencia futuramente a arte contemporânea, a arte conceitual. Gente, que maldade fizeram com a Mona Lisa, tadinha, colocaram um bigodinho nela. Ai, ai, aí tá mais uma crítica. Tipo assim, arte clássica, renascimento, tô nem aí pra vocês, ok? Então, eu tenho dois nomes aqui no dadaísmo como fundadores, que é o André Breton e o Tzara. Eles vão se desentender em um momento lá. O Breton rompe com o dadaísmo e ele vai criar o movimento surrealismo, que é uma das correntes mais importantes do século XX e uma das que eu gosto muito. E aí eu tenho o surrealismo, tá? O Breton, ele vai lançar o Manifesto Surrealista, e aqui o grande nome do surrealismo é o Salvador Dalí. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão entrar naquele mundo do inconsciente, tá? Esse contexto aí de nascimento do surrealismo é o mesmo contexto da psicanálise do Freud. O Freud vai estar lançando nesse período um livro sobre os sonhos e vai influenciar, de certa forma, esse pensamento surrealista, desse mundo do inconsciente, desse mundo do sonho, da fantasia. Eu tenho certeza que em algum momento da vida vocês já pararam de frente para essa imagem, seja no livro, na televisão, não sei. Os reloginhos derretidos aí do Dalí, a persistência da memória, tá? É um dos quadros mais famosos aí do surrealista. E esse quadro tem uma história por trás dele. A gente depois vai discutir essa história quando a gente chegar nesse movimento aí do surrealismo. Além do Dalí, eu vou ter o Juan Miró, tá? Como um dos grandes nomes também do surrealista, porém eles vão diferenciar muito de como retratavam suas obras, mas ele é um dos nomes fortes do movimento também. Então, a última vanguarda vai ser o surrealismo,
Só que eu vou ter dois movimentos ainda, a op art e a pop art. Elas não são vanguardas, tá? Mas eles são movimentos importantes que aconteceram depois do término dessas vanguardas. A op art vem do inglês optical art e significa essa arte óptica, tá? Que tem a ver com o quê? Com o nosso olhar, ok? Vem trazer pra gente essa ilusão de ótica, de como o nosso olho ele pode nos enganar e nos iludir, de ver tridimensão onde não existe tridimensão. Aqui eu tenho algumas características do movimento, não vou ler todas porque o vídeo já tá ficando grande, né? Fica cansativo, mas é isso aí, essa coisa da ilusão de ótica, de como o nosso olho ele é falho, vou ter menos expressão, mais visualização, um observador participante, porque se não tiver ninguém ali para observar esse movimento, essa tridimensão, não faz sentido essa obra. O grande nome da op art vai ser o Victor Vasarely, tá bom? E aí vocês podem perceber como eles utilizaram essas técnicas e criaram essa tridimensão, esse movimento todo para a obra, de como fica uma coisa realmente muito bonita e de ser admirada. Essa daqui é mais uma obra da op art. Essa daqui tá me deixando assim meia tonta, gente. Que é isso? Vou entrar em estado de hipnose. Já a pop art ela vai estar num contexto, inserida num contexto daquela coisa do estilo de vida americano, tá? Do capitalismo, do consumismo exagerado. E eles vêm fazer essa crítica irônica a essa sociedade capitalista, a essa sociedade do consumo. Porém, ao mesmo tempo que eles criticavam, a pop art vai utilizar ela também para poder vender seus produtos e sua obra. Então, é como se fosse uma via de mão dupla. Eu critico, mas eu também me beneficio por outro lado. O grande nome aí do movimento vai ser o Andy Warhol, tá? Eu também vou ter o Lichtenstein, mas o nome mesmo que se sobressai é Warhol. E o que o Warhol fazia? Ele se apropriava de coisas da massa, da população, como, por exemplo, as sopas Campbell. Ele utilizava desses produtos populares para poder produzir a sua arte, tá? Então, por hoje é só. Ficou grande o vídeo, realmente, gente, muito grande. Beijos!